Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa segunda videoaula de Biologia do quarto bimestre. Na aula de hoje, galera, a gente vai continuar estudando a saúde humana e as doenças, só que o foco da nossa aula de hoje é no conteúdo de educação sexual. E a nossa aula de hoje ela vai ser dividida em dois momentos. Em um primeiro momento a gente vai conversar sobre as ISTs e em um segundo momento ainda dessa aula a gente vai falar sobre métodos contraceptivos. E já para a gente começar a nossa aula, galera, essa sigla ISTs, ela é uma sigla nova, mas que provavelmente vocês já conhecem de terem ouvido falar dela antigamente, sobre a sigla DSTs. Antigamente, para a gente se referir a alguma doença venérea, a gente utilizava a sigla DST, que significava doença sexualmente transmissível. Só que essa letra D de doença, a gente começou a perceber de uns tempos para cá que ela tem uma conotação muito negativa, às vezes quando uma pessoa ela se descobre portadora de um desses tipos de doenças. Exatamente porque a palavra D de doença tem uma conotação pesada. Atualmente a gente tem utilizado a sigla IST, que se refere a infecções sexualmente transmissíveis, que acaba tendo uma carga um pouquinho mais científica e não tem tanto esse peso negativo como eu falei. Geralmente, todas as ISTs elas são doenças que elas podem ser transmitidas pelo contato sexual, mas não apenas por ela. Existem outras formas também de você acabar contraindo uma IST que não necessariamente pela relação sexual. É interessante também a gente saber, galera, que as ISTs elas podem ser transmitidas de diferentes maneiras por diferentes agentes causadores. A gente tem algumas ISTs que elas são causadas por vírus, outras podem ser causadas por bactérias, por protozoários e por fungos. E é extremamente importante a gente estudar essas doenças, principalmente porque a gente tem tido um aumento muito grande dos casos dessas doenças nos últimos anos. A gente sabe que uma das razões que, por exemplo, tem causado o aumento das ISTs nos últimos anos é a questão do descaso em relação à prevenção. Muitas pessoas têm iniciado sua vida sexual cada vez mais precocemente e elas desconhecem as formas ou então não utilizam os métodos adequados para evitarem acabarem se contaminando com essa doença. Além disso, a gente sabe que, infelizmente, na sociedade brasileira ainda existe muito tabu e muito preconceito quando a gente fala sobre sexualidade e sobre os hábitos de vida sexual. Por essa razão, a gente acaba tendo um desconhecimento muito grande que acaba deixando as pessoas expostas a comportamentos de riscos. E a gente sabe também que um dos problemas que está muito relacionado com a transmissão das ISTs é o aumento nos casos de prostituição e do uso de drogas, que muitas vezes também acabam predispondo as pessoas a situações de risco que podem acabar levando elas a terem um contágio muito maior dessas doenças. E para a gente começar a nossa aula de hoje sobre STs, a gente vai começar com a doença mais famosa e que provavelmente vocês já ouviram falar antes, que é a AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS, pessoal, ela é uma doença que ela é causada por um vírus, que é conhecido como vírus HIV, ou também chamado de vírus da imunodeficiência humana. Quando uma pessoa ela pega a AIDS, pessoal, a gente fala que essa doença ela é uma doença muito silenciosa, porque na maioria das vezes ela não manifesta um sintoma muito evidente ou ela passa por muito tempo sem ser percebida pelo seu portador. Quando começam a aparecer sintomas, inicialmente a pessoa pode sentir febre, começa a sentir cansaço com mínimos esforços, começa a ter um quadro de emagrecimento muito acelerado depois de alguns meses que ela contraiu. É comum que apareçam manchas na pele e algumas doenças comecem a ressurgir nessa pessoa e são doenças que geralmente ela já tinha tido antes na vida e que ela já tinha uma certa imunidade ou que elas são doenças que a pessoa inclusive já tinha até passado por elas e não tinha tido nenhuma complicação, que são as benditas das doenças oportunistas. É importante a gente saber, galera, que a AIDS, a principal forma de contágio dela é através do contato sexual, mas a gente sabe que a AIDS ela também pode ser passada de uma pessoa para outra através de transfusão sanguínea contaminada, principalmente quando as pessoas fazem compartilhamento de seringas para drogas injetáveis. E também é possível que você tenha também a transmissão placentária, que acontece quando a mãe ela é portadora do vírus HIV e ela acaba passando essa doença para o seu filho quando ele está se formando lá no seu útero. O HIV, galera, ela é uma doença que ela não tem cura. Hoje em dia o que a gente tem para ela são um coquetel de medicamentos que a pessoa toma para controlar a carga viral presente no meio do seu corpo. Mas ainda assim, existe também uma certa possibilidade da pessoa, mesmo fazendo todo esse acompanhamento, ainda ter vírus HIV circulando no meio do seu corpo. A gente sabe que o HIV não tem cura exatamente por causa do hábito de vida desse vírus quando ele contamina o corpo de uma pessoa. Aqui eu coloquei para vocês um esquema do ciclo de vida do vírus do HIV. Como que acontece esse comportamento dele para que ele não tenha cura? Primeira coisa, galera, é que o vírus HIV, ao entrar em contato com a célula humana,
ele vai injetar dentro da sua célula todo o material genético dele. E esse material genético viral, ele vai entrar em contato com o seu material genético daquela sua célula contaminada e ele vai realizar uma mutação e ele vai se inserir no meio do seu DNA. Ou seja, o vírus HIV ele tem a capacidade de fazer uma mutação dele causar uma mudança no seu material genético. E até hoje a gente nunca conseguiu criar um medicamento ou alguma forma muito específica de em cada célula contaminada arrancar esse pedaço de DNA que está causando aqui essa alteração. E não bastasse tudo aqui, uma vez que você vai fazer a leitura do seu DNA, o DNA viral ele acaba sendo lido junto e as suas próprias células começam a produzir novas unidades virais, que vão acabar se espalhando e contaminando ainda mais o seu corpo. E não bastasse esse comportamento do vírus causar mutações dentro do seu DNA, o vírus HIV ele ataca exatamente as células de defesa do seu corpo, que são os glóbulos brancos. Consequentemente, é em razão desse comportamento que a gente tem uma queda da imunidade, ou seja, o vírus destrói quem deveria te proteger. Por essa razão que a AIDS ela é uma doença tão séria. A gente sabe, pessoal, que muitas pessoas acabaram morrendo de HIV, principalmente na década de 80, em razão do desconhecimento que a gente tinha a respeito dessa doença. Às vezes algumas pessoas elas falam, professor, eu escutei falar que a AIDS ela foi uma doença que veio dos macacos, é verdade? Sim, mas ninguém fez sacanagem com o macaco para acabar pegando essa doença. A AIDS ela era uma doença que ela acontecia em um grupo de primatas que viviam em algumas regiões africanas, só que a gente sabe que muitas populações africanas matavam esses macacos para utilizar a carne deles na alimentação. E provavelmente nessa de ter um contato muito próximo com o sangue desses macacos contaminados, o vírus pode ter sofrido mutação e começou a contaminar o ser humano. E a gente sabe, os primeiros registros de HIV estudados na ciência remontam lá para os anos 40, os anos 50, só que essa doença ela só acabou tendo um contágio muito acelerado nos anos 80. E a história da AIDS ela é uma história que ela é bastante complicada, porque inicialmente a AIDS ela teve uma incidência muito alta na década de 80, principalmente entre a população homossexual. Por quê? Como os homossexuais não tinham a preocupação com gravidez, gestação, com a chance de engravidar, muitos homossexuais acabavam adquirindo comportamentos de realizarem sexo sem nenhum tipo de proteção. Por isso que inicialmente ela teve um contágio tão grande na população homossexual. E ela foi uma das que ficou estigmatizada por isso, tanto que ela ficou conhecida como a doença gay nos anos 80. Só que a gente sabe que isso é uma baita de uma desinformação e uma baita de uma mentira, porque HIV não pega apenas em homossexual. HIV pode pegar em várias pessoas diferentes. Prova disso é que a gente tem inclusive crianças adquirindo HIV por via placentária e às vezes a mãe não teve nenhum comportamento homossexual. E infelizmente, galera, esse é um preconceito que a gente tem que desconstruir nos dias atuais, porque ainda tem muita gente falando muita merda sobre o HIV sem conhecer a história e sem conhecer a biologia desse vírus. Infelizmente, galera, o HIV ele teve realmente uma contágio tão grande, que inclusive muitas pessoas famosas acabaram vindo a falecer e contraíram DST. Foi o caso, por exemplo, do cantor vocalista da banda Queen, que foi o Freddie Mercury. Aqui no Brasil a gente teve o caso do Cazuza, o Renato Russo, que também foram portadores do HIV. Mais recentemente, a gente teve até aquele ator da série Two and a Half Men, que é o Charlie Sheen, que confessou e falou em público que ele é portador do HIV. Existe também, pessoal, o símbolo do laço vermelho, que ele é muito utilizado hoje em dia como um símbolo de luta e de conscientização contra os perigos do HIV. Só que além do HIV e da AIDS, pessoal, a gente tem também outras doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso, por exemplo, da herpes e do condiloma, que são doenças que às vezes elas podem até ser confundidas porque elas têm sintomas muito semelhantes. A herpes ela é uma doença causada pelo vírus HSV2, e ela é uma doença que a gente também sabe que ela não tem cura. Uma vez que você contraiu o herpes, ela pode até não se manifestar por um tempo, mas sempre que você tiver uma queda da imunidade, ela vai voltar a aparecer. O principal sintoma da herpes é o aparecimento de bolhas e de ulcerações na região genital, perto dos órgãos sexuais, assim como na língua e assim como também às vezes até mesmo na região do olho. Além disso, uma pessoa que ela tem herpes, ela pode ter o aparecimento de ínguas, que são manchas de irritação pela pele, assim como também é muito comum que pessoas, quando elas estão manifestando isso, comecem a ter febre. Professor, como que se pega a herpes? O vírus da herpes, pessoal, ele também passa pelo contato sexual, mas ele também pode passar pelo beijo, assim como ele também pode passar pelo compartilhamento de itens pessoais. Professor, como assim compartilhamento de item pessoal? Por exemplo, garrafa d'água que você não deve compartilhar com outras pessoas, assim como, por exemplo, itens de maquiagem, no caso das mulheres, como batom, rímel, brilho labial.
Outra doença que a gente também coloca nesse grupo das ISTs é o condiloma, que é uma doença também conhecida como crista de galo. O condiloma ele é uma doença causada pelo vírus HPV, que inclusive é um vírus que a gente já conseguiu realizar vacinas e que elas são aplicadas exatamente em pessoas que têm a idade de vocês, aí na adolescência. O condiloma, galera, ela é uma doença que ela também se manifesta através do aparecimento de algumas bolinhas, só que no formato de verrugas e massas irregulares, principalmente na região genital e na região anal. No caso, galera, as verrugas que elas começam a aparecer, elas são verrugas indolores, não são muito dolorosas, ou começam a se formar no formato de massas irregulares, como se fossem várias verrugas combinadas. E elas geralmente também se manifestam exatamente na região genital. Passam por contato sexual no momento que você tem o vírus sendo passado pelo contato de uma pessoa para outra. E o risco do condiloma é porque, principalmente nas mulheres, esse vírus pode realizar mutações na região do colo do útero e causar câncer a longo prazo. Ou seja, ela também é uma doença que a gente precisa tomar cuidado. Outras doenças que a gente pode citar no meio desse grupo é a citomegalovirose e a sífilis. A citomegalovirose também é uma doença causada por um vírus, que é o citomegalovírus. Só que diferente das outras ISTs que a gente vai ver na aula de hoje, o citomegalovírus ela é uma doença que ela é relativamente assintomática. O que isso significa? Quando o adulto ele é contaminado pelo citomegalovírus, inicialmente ele não tem um sintoma muito evidente. Aparece uma febre, às vezes uma dor de garganta, mas a pessoa nem percebe. O problema da citomegalovirose é que ela é uma doença que ela causa defeitos congênitos. Ou seja, não é a pessoa que contaminou que ela vai ter o sintoma. Mas no caso, por exemplo, se a mulher ou o homem vierem a ter um filho, eles podem passar esse citomegalovírus através da célula reprodutora para o filho. E aí, na formação do embrião, podem acontecer a formação de defeitos congênitos. Ou seja, o embrião não vai se desenvolver da forma como deveria, podendo aparecer quadros de surdez ou até mesmo de má formação do sistema nervoso, causando retardo mental. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com as ISTs, porque nem sempre o sintoma vai aparecer só em você, mas se algum dia você pretende ter filho, pode ter consequências para eles também. E agora a gente vai mudar de grupo, porque ao invés da gente falar das doenças virais, agora a gente vai falar sobre as doenças bacterianas, começando pela sífilis. A sífilis ela é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum. Antigamente ela era uma doença conhecida como doença dos bordéis, porque ela era uma doença que ela era muito comum de acontecer em pessoas que frequentavam casas de prostituição ou até mesmo no caso das próprias prostitutas. A sífilis, pessoal, ela é uma doença que ela tem como sintoma principal o aparecimento de manchas e de feridas na região genital, que a gente chama de ulcerações, só que elas são feridas que elas não causam nenhuma dor. Pode acontecer também dessas feridas aparecerem na região dos lábios ou até mesmo na região anal, só que ela é uma doença que ela fica nesse formato por um tempo, até que ela começa a se expandir com o aparecimento de irritações espalhadas pela pele. E essas irritações e essas ulcerações espalhadas pela pele, se elas não são tratadas, a doença pode avançar ainda mais e essas lesões começarem a aparecer em órgãos internos, principalmente do sistema nervoso central. E isso também pode acabar causando distúrbios mentais e quadros de loucura na pessoa portadora de sífilis. Transmissão também é por contato sexual e também pode ser uma doença que ela passa de forma congênita da mãe para o filho, caso a mãe esteja contaminada durante a gestação. A gente tem também a gonorreia e a clamidíase. A gonorreia, pessoal, ela é uma doença causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Essa doença, o principal sintoma dela é que a pessoa que ela contrai essa bactéria da gonorreia começa a ter uma inflamação da região da uretra e isso se manifesta principalmente pela liberação de um corrimento meio amarelado. E a pessoa que é portadora de gonorreia também começa a sentir muita ardência quando ela vai tentar urinar. Se essa doença avança, é muito comum que a pessoa comece a sentir dores abdominais e na região pélvica, porque os órgãos internos também começam a ser atacados pela bactéria. A principal transmissão é exatamente pelo contato sexual com esse corrimento que é carregado de bactérias que pode acabar contaminando uma outra pessoa. Existe uma doença que também é muito semelhante à gonorreia, que é a clamidíase. A clamidíase é uma doença causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. A clamídia, ela também tem uma sintomatologia muito parecida com a da gonorreia, porque ela também vai causar uma irritação da uretra e assim como também vai acabar causando corrimento, mas só que com uma cor mais esbranquiçada. Geralmente a clamidíase ela também vai se manifestar em conjunto com úlceras e aquelas feridas ao redor da pele, e não apenas na região abdominal, mas pelo corpo inteiro. Também pode causar dor abdominal
quando essa bactéria começa a atacar os órgãos internos. Só que o principal sintoma que começa a aparecer é que as úlceras e os ferimentos que vão aparecer vão gerar infecções, e geralmente são infecções que elas começam também a liberar pus. Transmissão também é pelo contato sexual com esse fluido e esse corrimento contaminado. E em casos muito mais graves, diferentes da gonorreia, uma pessoa que porta clamídia, ela pode ser levada à esterilidade. Em mulheres é muito comum que quando elas tenham clamídia, o próprio hábito, por exemplo, de quando ela vai se higienizar, quando vai, sei lá, tomar banho, verificar esse corrimento presente no meio da calcinha com essa coloração esbranquiçada junto com o sangue. A gente tem também algumas outras doenças que não são causadas por bactérias, como é o caso da tricomoníase, que é uma doença causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que apesar desse nome não afeta apenas mulheres. Uma pessoa que ela tem tricomoníase, ela começa a ter inflamação da parede vaginal, no caso das mulheres, também pode ter dor abdominal, e ela também vai ter um corrimento com um cheiro muito forte, parecido mais ou menos como se tivesse algo podre em decomposição. Em homens, você também pode ter o contágio do Trichomonas vaginalis, só que no homem a inflamação vai ser na região da parede da uretra, que também vai acabar causando um pouquinho de ardência para urinar, só que ela causa uma coceira muito grande na região genital. A transmissão também acontece por contato sexual. E a última IST que a gente vai falar na aula de hoje é a candidíase, que é uma doença causada pelo fungo Candida albicans. O fungo Candida albicans, uma vez que ele contamina uma pessoa, ele vai começar a crescer e ele vai começar a se colonizar aquela região na qual ele teve contato. Principais sintomas de uma pessoa que contaminou esse fungo quando estava tendo aí uma relação sexual. Geralmente começam a aparecer algumas lesões vermelhas na mucosa genital e às vezes até mesmo na mucosa do sistema digestório, como é o caso da língua e da gengiva, assim como também podem aparecer manchas esbranquiçadas crescendo como se fosse um fungo que estivesse mofando aquela região que ela foi contaminada. Pessoas que têm candidíase também podem sentir coceiras nas regiões que foram contaminadas, e no caso das mulheres, a parede vaginal que acaba sendo contaminada também começa a ter um corrimento também esbranquiçado. A transmissão, além do contato sexual, também acontece pelo beijo, só que essa doença é uma doença que ela é mais tranquila de ser tratada, porque a gente tem vários medicamentos que são os antifúngicos que podem ser utilizados para combater, às vezes no formato de comprimido, às vezes no formato de pomada, ou às vezes até mesmo no formato de doses líquidas que a pessoa pode tomar. Então ela é uma doença que ela tem um controle um pouquinho melhor. Só que a gente sabe, galera, que quando a gente está falando sobre educação sexual, não é apenas com doenças que a gente também tem que se preocupar. A gente também tem que se preocupar com as possibilidades de fecundação e de concepção para o caso de gravidez. Por essa razão, galera, hoje a gente também vai conversar nesse segundo momento da nossa aula sobre os métodos contraceptivos, que são os métodos que são utilizados para impedir possíveis gestações que nem sempre são desejadas. E a gente sabe que existem diferentes formas e métodos contraceptivos para serem utilizados. A gente vai estudar eles agora divididos por categorias para ficar um pouquinho mais fácil para entender. O primeiro método contraceptivo que a gente vai estudar na aula de hoje são os métodos do tipo cirúrgico. São métodos no qual a gente vai utilizar alguma intervenção cirúrgica que vai impedir que aconteça o encontro do óvulo com o espermatozoide para que aconteça a fecundação. Existem dois tipos de métodos cirúrgicos contraceptivos, um específico para a mulher, que é a laqueadura, e um específico para o homem, que é a vasectomia. No caso da laqueadura, pessoal, o que vai acontecer é que a mulher ela vai ser submetida a um procedimento cirúrgico no qual vai ser realizado o corte das trompas uterinas e elas vão ser costuradas. Por quê? Como o ovário libera os óvulos para dentro da tuba uterina, se calhar dessa tuba ela está laqueada, se ela está fechada, o óvulo ele fica aqui por dentro e ele vai acabar se degenerando e ele vai acabar morrendo. E mesmo que a mulher tenha uma relação com liberação de espermatozoides, por causa desse corte no meio do caminho, os dois nunca vão se encontrar. E, logicamente, a mulher não vai ter aí nenhuma gravidez, exatamente porque nunca vai acontecer esse encontro. Já no caso do homem, o procedimento da vasectomia impede a liberação dos espermatozoides. Que nem a gente falou nas aulas anteriores de sistema reprodutor, os espermatozoides são produzidos no testículo, são liberados para o epidídimo, para o ducto deferente, até serem liberados pela uretra. Na vasectomia, o que é realizado é um corte do ducto deferente e, assim como no caso da laqueadura, você corta a comunicação e, consequentemente, se um homem ele tiver uma relação sexual, os espermatozoides eles ficam impedidos de sair daqui da região daqui do testículo e do saco escrotal.
e, consequentemente, o homem nunca vai ter liberação de espermatozoides. Geralmente, homens que realizam a vasectomia, eles ainda podem ejacular, só que eles vão liberar apenas líquido prostático e o sêmen da vesícula seminal, mas eles nunca vão liberar espermatozoides aqui e, consequentemente, nunca vão conseguir engravidar ninguém. A gente também tem os métodos contraceptivos do tipo químico. E esses aqui, galera, eles são métodos contraceptivos que eles são voltados mais para as mulheres, embora estejam sendo feitos estudos de possíveis métodos químicos também para homens. Atualmente, os métodos químicos, eles se baseiam em regular o ciclo hormonal da mulher para impedir que ela tenha ovulação. E geralmente esse controle químico, ele é realizado de diferentes maneiras. E aí, no caso, existem várias formas exatamente para atender às várias necessidades e aos vários tipos de corpo feminino. O principal que é utilizado são as pílulas anticoncepcionais, que são cartelinhas com pílulas que a mulher ela tem que ir tomando todo dia ao longo do mês para exatamente fazer um controle do ciclo hormonal dela a ponto de impedir que o ovário dela acabe liberando óvulos. Importante saber, galera, pílulas anticoncepcionais elas têm de diferentes marcas, de diferentes tipos, com diferentes princípios ativos. E geralmente, para uma mulher começar a tomar uma pílula anticoncepcional, é necessário que ela faça um acompanhamento junto com um médico ginecologista. Não é porque sua mãe, porque sua prima, porque sua amiga utiliza um determinado tipo de pílula anticoncepcional que você vai utilizar o mesmo. Até porque você tem aí algumas pílulas anticoncepcionais que ela tem efeitos adversos que são muito variáveis de uma mulher para outra. Dúvida que geralmente costuma aparecer. Às vezes, pessoal, é muito comum que algumas mulheres tomem pílula anticoncepcional, mesmo sem elas terem nem iniciado vida sexual. Às vezes, galera, o uso de pílulas anticoncepcionais em algumas mulheres é apenas para regular o ciclo menstrual ou evitar que de repente ela tenha alguma cólica menstrual que seja muito forte. Ou seja, não necessariamente isso daqui é utilizado apenas também só para evitar a concepção, como também pode ser utilizado para regrar ciclo hormonal na mulher. A gente também tem os implantes hormonais, que são alguns implantes que são introduzidos abaixo da pele e que ao longo do mês vão liberando também os hormônios para regular esse ciclo. Tem os injetáveis, que são anticoncepcionais, que são aplicados no formato de injeção e que também regulam o ciclo menstrual da mulher, só que nesse caso existe toda uma periodicidade para esse anticoncepcional ser injetado, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses. Assim como também mais recentemente foi criado o anel vaginal hormonal, que é um anel de silicone, que ele é imbuído também com hormônios anticoncepcionais e ele é colocado no colo do útero da mulher. E quando ele é colocado naquela região, ao longo do mês ele também vai liberando hormônios para regular a ovulação. A gente conhece também, pessoal, os métodos de barreira, que são métodos que vão colocar alguma barreira física que vão de repente alterar e impedir o encontro dos gametas para impedir que aconteça a fecundação. E nesse caso a gente tem 3 aqui mais principais. O primeiro deles é o DIU, conhecido como dispositivo intrauterino. O DIU ele é um instrumento às vezes feito de metal ou às vezes feito de plástico, que tem um fio de cobre enrolado ao redor aqui da base e que ele é introduzido dentro do útero da mulher e ele tem uma cordinha que fica para o lado de fora. Ele geralmente tem esse formato de T porque ele vai tampar aqui a entrada das tubas uterinas e essa região aqui do cabinho dele fica aqui voltado para dentro do útero exatamente por causa dessa composição de cobre, que vai acabar tornando o espaço daqui de dentro do útero mais ácido e mais inóspito, de forma que se a mulher tiver uma relação sexual e tiver a liberação dos espermatozoides, essa alteração química que o cobre realizou torna o útero extremamente hostil e os espermatozoides acabam morrendo lá dentro. A gente também tem o diafragma, que é como se fosse uma barreirinha também de silicone com um formato aqui parecido com o escudo, que também é utilizado como método de barreira. Ele geralmente também é colocado aqui na entrada do colo do útero, impedindo que os espermatozoides passem do canal vaginal para de repente encontrarem lá nas tubas uterinas o óvulo que foi liberado. Só que o diafragma, ele é utilizado, galera, com muito mais efetividade quando ele é utilizado em conjunto com o gel espermicida, que é um tipo de gel que se é passado no diafragma e que também acaba causando a morte dos espermatozoides que entrarem em contato com ele. O diafragma ele é instalado geralmente poucas horas antes da relação sexual, às vezes antes da relação sexual. E por último, a gente tem um método mais efetivo e que é mais popularizado, que são os preservativos, tanto masculino quanto feminino. Preservativo, galera, ele é um método de barreira que ele também vai impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo exatamente por segurar e conter o avanço dos espermatozoides. A gente tem o preservativo masculino e o preservativo feminino.
Eles têm a mesma função e a mesma composição, também feitos com silicone. No caso do masculino, a gente vai ter aqui o acúmulo dos espermatozoides aqui na ponta do preservativo, e do feminino também vai ter a liberação dos espermatozoides que vão ficar contidos dentro dessa estrutura que parece aqui um saco, também feito de silicone. E é importante destacar, galera, de todos os métodos contraceptivos que a gente vai falar na aula de hoje, o único método contraceptivo que impede contágio de IST é o preservativo. Em todos os outros você impede a gravidez, mas você não impede de pegar a doença. No caso do preservativo, não existe o contato da epiderme de uma pessoa com a outra. Consequentemente, o contato sexual ele fica mediado por esse silicone e não tem como você acabar passando, de repente, sei lá, um vírus, uma bactéria ou algum parasita que vai causar a doença. Professor, como que se utilizam os preservativos? No caso, galera, é importante saber que tanto o preservativo masculino quanto o feminino eles têm uma forma de utilizar bem específica. O masculino, geralmente, ele vem dentro de um sachê e quando você vai utilizá-lo, você com os dedos realiza a abertura cortando aqui ele. Nunca se utiliza faca, dente, agulha e nem tesoura para fazer esse corte para você não danificar ele e não acabar inviabilizando o preservativo. Uma vez que você retirou ele, aperta-se a ponta do preservativo e com a ajuda da outra mão e com o pênis em ereção, você desenrola todo o preservativo ao redor aqui do órgão reprodutor. Depois da relação sexual com o pênis ainda em ereção, você faz a remoção daqui do preservativo, amarra a ponta dele com o material que você ejaculou e joga no lixo. No caso do preservativo feminino, é a mulher que vai fazer a manipulação dele. Retirando também o preservativo lá do envelope, novamente sem utilizar nenhum material cortante, você vai pegar um dos anéis que ele é fechado, que é o da ponta, dobrar ele no formato de 8 e com os dedos inserir ele dentro do canal vaginal, deixando para fora apenas a outra ponta do preservativo que ela é aberta. Realiza-se a relação sexual e depois que aconteceu a ejaculação, a própria mulher, pegando a ponta que está exteriorizada, gira ele e puxa, joga fora que também não teve nenhum problema. Importante saber, galera, existe um método contraceptivo chamado de pílula do dia seguinte. Só que a pílula do dia seguinte ela é um método que a gente fala que ela é um método de emergência, ou seja, você não deve fazer uso rotineiro dele. A pílula do dia seguinte ela é um tipo de medicamento que ela é utilizada no caso da mulher ter uma relação sexual de risco de engravidar e ela logo no dia seguinte ela vai acabar tomando essa pílula. Se você tomar essa pílula de repente, sei lá, 2 ou 3 ou 4 dias depois que você teve a relação sexual, a chance dela funcionar acaba sendo muito menor. Qual que é o princípio da pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte ela é um medicamento que ela vai causar um pico hormonal tão grande, mas tão grande no corpo da mulher, que a ideia é fazer com que o útero dela, caso tenha aí a fixação de algum embrião que se formou por causa dessa relação sexual, ele seja expulso antes dele conseguir se implantar na parede do útero. Só que, como eu falei, galera, ele é um medicamento que a gente não deve utilizar ele como forma de rotina. Por quê? Esses picos hormonais eles podem acabar causando uma alteração do ciclo hormonal e do ciclo menstrual da mulher. E isso pode acabar levando, por exemplo, a uma desregulação tão grande, que a mulher não consiga nem ter mais uma ideia de como que o ciclo hormonal dela vai funcionar. Além de, obviamente, toda a manipulação hormonal sempre trazer algum tipo de risco para o corpo. Ele é um método de emergência, não é um método de rotina. Por isso que é importante a gente destacar, galera, que pílula do dia seguinte, se você está, de repente, se expondo a muitas condições de riscos, é preferível que você opte por outro método contraceptivo mais seguro do que apenas esse daqui. Professor, e no caso do coito interrompido e da tabelinha? A gente tem um problema muito sério na biologia com esses métodos que a gente nem pode, talvez, considerar como métodos contraceptivos tão eficientes. Por quê? Na realidade, o coito interrompido, que é o ato do homem interromper a relação sexual antes da ejaculação e liberar a ejaculação dele fora do corpo, porque na realidade o coito interrompido ele tem alguns pequenos problemas, porque antes do homem ele ejacular, ele tem a liberação de um pouco de sêmen de líquido prostático, que às vezes podem acabar arrastando espermatozoides antes que ele ache que está ejaculando. Por essa razão, o coito interrompido não é um dos métodos mais recomendados, uma vez que ele por si só pode acabar antes da ejaculação tendo a liberação de algum espermatozoide solto e também acabar engravidando. Só que no caso da tabelinha, a gente tem uma outra situação que eu acho que é o oposto do que é desejável em um método contraceptivo. Porque ele, ao invés de ser utilizado para contracepção, ele é muito mais útil para você verificar períodos férteis para a mulher engravidar.
O ciclo hormonal, galera, ele é um ciclo que ele é muito variável, dependendo de organismo para organismo da mulher. Tem mulheres que têm ciclos de 28 dias, tem mulheres que têm ciclo de 30 ou de 32 dias. Então esse período ele é muito variável. E nenhuma mulher é um relógio suíço, ou seja, o ciclo hormonal pode variar bastante. O que acontece no método da tabelinha, pessoal? Quando a mulher ela entra no período menstrual, ela pode passar um período de até 7 dias nesse período de menstruação, que é quando ela vai ter a liberação e a eliminação da parede do endométrio do útero. Passado esses 7 dias do período menstrual, existe um intervalo que a mulher ela vai ter, que ela não vai ter ovulação, e que é um período que teoricamente ela estaria infértil. Só que depois desse período que ela está infértil, inicia-se novamente um período de aproximadamente mais 7 dias, no qual essa mulher ela vai ter o período fértil, que é o período no qual o ovário dela vai entrar na ovulação. Nesse período, galera, qualquer relação sexual é uma relação de risco com possibilidade de gravidez. Passado esse período, entra-se novamente em um período que o óvulo vai degenerar e que, de repente, qualquer relação sexual aqui seria um pouco mais segura porque não estaria dentro do período de possibilidade dela engravidar. Só que por que eu digo que ele não é um método tão confiável e tão seguro, galera? Porque existem mulheres que têm ciclos menstruais assíncronos, que ela pode ter, de repente, a ovulação sempre acontecendo no mesmo período do mês, como pode acontecer dessa mulher, às vezes, ter uma ovulação mais cedo ou uma ovulação mais tardia, e isso, consequentemente, pode acabar expondo ela, de repente, a uma situação de risco caso ela tenha relação sexual. Professor, sou menina e quero ter aqui o método da tabelinha como meu método de utilizar. Como que eu monto ele? Primeira coisa que você vai fazer, se você é uma menina que você tem um ciclo menstrual que é muito regrado, observa qual foi o dia no mês que você começou o seu período menstrual. Depois que você começou esse período menstrual, conta 7 dias, que é o período que você vai ter, e depois desse 7º dia, você vai contar aproximadamente um período de mais 5 dias. Esses 5 dias seriam seu período infértil, depois você entra no período de ovulação, conta mais 7 dias, e depois desses 7 dias, você vai ter aí a eliminação do óvulo e você entra novamente no seu período infértil. Como eu coloquei aqui para vocês nesses ciclos, os períodos rosa claro são os períodos em que não existiria a chance de engravidar. Só que, como eu falei, a gente sabe que biologia não é uma ciência exata. Por essa razão, o método contraceptivo da tabelinha pode acabar dispondo mesmo a comportamentos de riscos nesses períodos, porque pode calhar de repente a mulher ovular, como eu falei, ou mais cedo ou mais tardiamente. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido compreender e entender os conteúdos da nossa aula de hoje. E para final nossa aula de hoje eu não coloquei um meme, eu deixei aqui uma mensagem que ela é bem legal. Seu corpo é a sua casa, saiba o seu limite e trate-o com cuidado, amor e respeito. Principalmente, galera, quando a gente está falando sobre sexualidade e cuidado com o nosso corpo, é importante saber que os limites são você que coloca. Se alguém ultrapassar esse limite que você coloca, e isso independente se você é homem ou se você é mulher, você está, de repente, passando por uma situação de abuso. E lembre-se, a culpa nunca é da vítima em situações de abuso ou de estupro. E se você souber de alguma situação assim, denuncie, porque quando a gente está falando sobre sexualidade, mais importante também do que a gente falar só sobre doenças ou sobre como engravidar, é sobre como a gente se comporta com relação ao nosso próprio corpo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.